Olá, bom dia! A ciência agrícola se tornou um grande alicerce para uma agricultura moderna e sustentável. E o Agro de Santa Catarina é especialista nisso, viu? No programa de hoje, vamos entender o papel da pesquisa na promoção da segurança alimentar, na conservação ambiental e no uso eficiente de recursos. Um exemplo é o avanço de estudos em micropropagação de abacaxi, tornando as plantações mais resilientes a doenças e às mudanças climáticas. Pode ser no suco, consumido in natura ou até servir de base para um prato requintado. O abacaxi é uma verdadeira delícia tropical, um tesouro de benefícios para a saúde que encanta o paladar e nutre o corpo. O abacaxi é uma fruta interessante, né? Porque ele tem duas fatias dela, que correspondem a mais ou menos 150 gramas, tem em torno de 15 gramas de carboidratos, mas são carboidratos com uma baixa carga glicêmica. Então é uma fruta que pode ser consumida sem problema nenhum por pessoas que têm diabetes, por exemplo. Ele é rico em vitamina C, né? Então também duas fatias de abacaxi correspondem aí a praticamente 50% das necessidades diárias dessa vitamina. Além disso, ele é rico em fibra, uma fibra que te dá saciedade, melhora a tua digestibilidade também. Rico em minerais, né, como potássio, cálcio, fósforo. E ele tem uma substância, uma enzima que é chamada de bromelina. E a bromelina está associada aí a benefícios no teu trato digestivo, até a prevenção do câncer. Alberto estuda há anos os benefícios do abacaxi e seus potenciais como atividade para o campo. Ele é professor de fruticultura na Universidade Federal de Santa Catarina. No Brasil, a produção está concentrada no norte, no nordeste e no sudeste. Cada região dessas produz em torno de 30% do abacaxi brasileiro. Então, Santa Catarina não tem um grande destaque hoje. Já foi mais cultivado o abacaxi aqui no estado. Mas há uma explicação para a atividade ter diminuído por aqui. Um dos desafios enfrentados para o aumento da produção é quase imperceptível aos olhos do consumidor, às vezes até confundido com aquele machucado da fruta. Na verdade, trata-se de um fungo chamado fusariose. Essa doença causa perdas significativas em praticamente toda a planta, com prejuízos anuais que comprometem de 20% a 30% da produção, o que impacta no preço e também na qualidade do produto. Pesquisadores do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal da UFSC, Florianópolis, tentam encontrar maneiras para combater esse inimigo das plantações de abacaxi. A pesquisa surgiu com a ideia de introduzir cada vez mais essa cultura no estado, né? E como a gente faria isso? Em 2020, foi publicado um artigo que mostra, né, que um fungo aqui da Restinga, que foi descoberto aqui em Santa Catarina, ele era capaz de promover o crescimento de diversas culturas. Ele já foi testado em outras plantas. E daí surgiu a ideia de por que não testar ele no abacaxi, para ver como ocorria essa interação, se ele ajudaria a promover esse crescimento e ajudaria a causar uma tolerância à salinidade. E não só a salinidade, mas também a outras doenças que pudesse ocorrer e devastar a cultura do abacaxi. Daniela conduz a pesquisa para o doutorado com orientação de Johan, outro pesquisador do laboratório que recentemente trouxe uma luz para as tantas perguntas. Ele segura em mãos aquilo que é apontado como a esperança de tornar o abacaxi mais resistente. Um fungo de cor branca nunca antes catalogado pela ciência agrícola. Ganhou até nome. Recebeu um nome complicado, Serendipita restingi. O nome serendipita vem do termo em inglês serendipity, que é descobertas afortunadas feitas ao acaso. E restinga porque a gente decidiu homenagear o ecossistema da restinga, que é de onde ele foi isolado. Foi de uma orquídea nativa da restinga. Restinga é esse ambiente próximo do mar, né, dessas dunas onde tem muita areia, muita água do mar, recebe sprays da água do mar, insolação extrema. Então é um ambiente onde as plantas precisam suportar condições extremas para crescer. Tem fungos benéficos para as plantas e fungos maléficos para as plantas. Esse é um fungo benéfico que a gente descobriu.
Testes mostram como uma muda de abacaxi se comporta em terrenos salinos. O tamanho das raízes e a resistência da planta vão diminuindo conforme a salinidade aumenta. Johan e Daniele vão testar agora se o fungo pode se associar com o abacaxi. Isso é, fazer com que a planta resista ao excesso de sais e ajude a eliminar o fungo da podridão. Então, na medida que o abacaxi está emitindo as primeiras raízes, a gente entra com o fungo. Essas mudinhas estão em que fase? Assim, Elas estão mais ou menos nessa fase de emissão de raízes. Mais ou menos nessa fase de emissão de raízes. A gente tem um experimento aqui embaixo que a gente já está testando sal, né? Então aqui você consegue ver as primeiras raízes começando a surgir. É nessa fase que a gente entraria com o fungo. Ao produzirem ciência agrícola, eles contribuem para posicionar o Estado e o país entre as potências mundiais na produção de alimentos. É da cooperação que o agro torna-se mais forte para enfrentar as inúmeras adversidades que impactam o planeta. Ao trabalharmos com seleção de algumas plantas de abacaxi que hoje seriam a solução, digamos, para uma doença, né? O fungo que causa a doença e causa o apodrecimento das plantas de abacaxi. Mas nós temos que pensar que com a mudança climática, talvez daqui 5 anos, esse fungo já não seja exatamente o mesmo, ou o problema já não seja mais esse fungo. Então nós temos que ter sempre uma visão um pouco além do problema atual. A gente tem que buscar a solução para o problema atual e para o que a gente pode ter de novos problemas. Como pesquisador, é gratificante ver esses resultados? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o que mais gratifica a gente é realmente saber que o que a gente está fazendo vai trazer esses benefícios para a sociedade. Não é só a gente fazer ciência que fica entre 4 paredes ou entre meus pares, mas sim dar esse retorno para que a sociedade realmente tenha a ciência no seu dia a dia. Pesquisadores do Brasil e da Alemanha estão trabalhando em conjunto buscando desenvolver aquicultura nos 2 países. O experimento em andamento utiliza farinha de inseto e macroalgas na dieta de camarões para aumentar a imunidade e, consequentemente, a produção dessa iguaria. É uma joia culinária com múltiplas facetas. Da simplicidade de um camarão grelhado à sofisticação de um risoto de frutos do mar. O ingrediente que une cozinheiros de todos os níveis. O camarão é uma das commodities mais populares e valiosas no comércio de frutos do mar. No entanto, devido à crescente demanda global, enfrenta inúmeros desafios. É aí que, mais uma vez, a pesquisa entra em ação. Às margens da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, o Laboratório de Camarões Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu um modelo sustentável para a produção de camarões brancos com cultivo em sistema de bioflocos, que usa micro-organismos para controlar a qualidade da água e, ao mesmo tempo, alimentar os animais cultivados. 8 tanques, 40 mil litros cada. Que espaço que é esse, Felipe? Nós estamos no nosso espaço novo, que é o espaço de cultivo multitrófico de camarões em sistema de bioflocos. A gente tem nossos tanques para cultivar camarão, nos 18 tanques de 50 mil e 40 mil litros. Temos tanques de 5 mil litros para cultivo de peixe, tanques para cultivo de macroalga, plantas que aproveitam esses nutrientes. Então, um espaço para fazer um novo sistema de cultivo de camarão de forma sustentável, com menos uso de energias, menos uso de ingredientes da natureza. A gente consegue fazer um camarão bem mais sustentável aqui dentro. O engenheiro agrônomo Felipe Vieira, doutor em aquicultura, explica que, enquanto no sistema tradicional de cultivo de camarão são necessários 100 mil litros de água para produzir 1 quilo, o sistema de bioflocos consegue fazer o mesmo com apenas 150 litros de água. Devido à baixa renovação da água, são usados motores para garantir a oxigenação. É uma tendência cada vez maior. Hoje, 70% do camarão do Brasil já é cultivado, né? 70% é cultivado, a maior parte ainda em sistema tradicional aberto, mas esses sistemas fechados são uma tendência mundial de tomando, como por exemplo, com a avicultura. A gente tem toda a avicultura de forma fechada,
Isso aqui é um sistema muito baseado num sistema de avicultura, fechado, controlado, todos os parâmetros, temperatura, salinidade, parâmetros de amônia, todo controlado na água de cultivo. Além de sustentável, o modelo resulta em camarões frescos e de grande qualidade. Ele é muito semelhante ao camarão de cultivo em questão do camarão da natureza em questão de nutrientes, em questão do que ele tem. E é bacana que a gente consegue fazer um camarão extremamente fresco que chega no mercado consumidor muito rápido. Então o pessoal de restaurante adora esse camarão porque chega para eles extremamente fresco. Eles sabem que é um camarão que está indo sem aditivo alimentar para o consumidor final. Bom para o consumidor também. É bom para o consumidor também. Esse sistema de cultivo virou referência mundial. Há alguns anos, o laboratório firmou uma parceria com a Alemanha para promover um intercâmbio de pesquisadores e desenvolver a aquicultura nos dois países. A sustentabilidade do cultivo de camarões, ela passa pelo mercado. O mercado europeu, através da Alemanha e os demais países, eles trabalham com as exigências para atendimento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, nesse campo de saber, aglutina essa rede em torno de projetos que buscam essa sustentabilidade, que buscam a inovação no sistema de cultivo de camarão. O alemão Eno vai ficar 4 meses em Santa Catarina para realizar um experimento com a utilização de uma dieta alternativa para os camarões, farinha de inseto e macroalga. O pesquisador acredita que esses ingredientes têm um potencial de aumentar a imunidade do animal, garantindo também mais produtividade. Estou analisando subprodutos que são novos, que não existiam antes. Então podemos chamá-los de subprodutos de nova geração. E quero ver como eles podem ser usados em rações para camarões. Portanto, estou analisando subprodutos provenientes do setor de cosméticos, que são resíduos de macroalgas que contêm uma grande quantidade de biomoléculas interessantes que podem ser boas para o camarão. É isso que quero descobrir. E o outro subproduto é um resíduo de fazendas de insetos da mosca soldado negra. Estou procurando saber como os casulos desse inseto podem ajudar o camarão a combater infecções. A produção de ciência também pode ser uma aliada frente às transformações climáticas. Em outro teste, camarões são cultivados em temperaturas mais baixas do que as ideais. Para garantir o desenvolvimento, um aditivo alimentar é colocado na água. Os resultados já são promissores. Esse aditivo, a princípio, a gente finalizou 8 semanas de experimento agora, temos mais 4 semanas pela frente e até então o resultado preliminar está mostrando sim um efeito positivo comparado com o tratamento controle. O tratamento controle ele é usado para poder comparar os resultados, né, da adição desse produto. Então ele é uma ração normal, né, ele não tem nenhum aditivo. Os camarões que estão recebendo o tratamento controle, eles cresceram menos do que os animais que estão recebendo essas rações com o aditivo alimentar. Então isso já demonstra pra gente que esse aditivo tem sim um potencial de fazer esse animal desempenhar melhor em temperatura baixa. Então, óbvio que é um resultado ainda preliminar, mas mais 4 semanas a gente vai conseguir confirmar esses dados. Hoje, a aquicultura é uma das atividades que mais se expande no mundo. Os inúmeros estudos em andamento podem abrir caminho para suprir a demanda global de alimentos sem comprometer os recursos naturais e ainda gerar renda e emprego. O nosso agro ele é muito fortemente impactado pela ciência. O Brasil como um todo e Santa Catarina também passa por isso. Nós evoluímos muito ao longo dos últimos anos. Nós precisamos lembrar que na década de 70 a gente era um importador de carne, por exemplo, importávamos feijão, uma série de coisas, nós não tínhamos alimentos suficientes para alimentar esse país. E agora nós somos um grande provedor de alimentos. Nós costumamos dizer nos nossos cálculos assim, que para cada prato de comida servido dentro do país, a gente serve mais 5 fora do país. E isso tudo vem muito fortemente alicerçado em cima de uma evolução técnica que se deve grandemente à ciência. Na aquicultura, na pecuária e na agricultura, a pesquisa é vital para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. A agricultura tem sido o setor que mais tem implementado novas tecnologias, inovação,
muita pesquisa, não só órgãos públicos, mas também empresas particulares com milhares de cientistas, estudando novas biotecnologias. Agora estamos vivendo o momento de substituirmos os defensivos químicos por produtos orgânicos que possam trazer benefício à sociedade, dar segurança alimentar, mas acima de tudo, segurança nutricional, que possamos até produzir menos, mas com muito mais qualidade. Esse vai ser o futuro da agricultura brasileira. O cultivo de macroalga vem ganhando espaço entre os maricultores catarinenses. Novos estudos buscam compreender se uma espécie pode ter substâncias ainda desconhecidas e com novos potenciais de valor agregado, além dos já conhecidos para a indústria farmacêutica e de biofertilizantes. É uma atividade em ascensão entre os maricultores e que já foi destaque por aqui. Ela é de origem tropical e nós estamos aqui numa região subtropical. Ela se adaptou muito bem, né? A gente só não consegue cultivar essa alga durante os meses de maio, junho e julho. Porém, nós observamos que poderemos ter 4 a 5 ciclos de cultivos anuais, né, dependendo da média de temperatura anual. A macroalga Capaficus avarese vem sendo muito utilizada para a fabricação de alimentos, cosméticos e extrato para biofertilizante. Embora recente, a atividade ainda tem muito a crescer. Novos estudos buscam identificar a composição química da macroalga nas 4 estações do ano. Pesquisadores acreditam que essa composição varia de acordo com as adversidades climáticas. Assim, a macroalga poderia conter substâncias ainda desconhecidas e que poderiam trazer vantagem competitiva para o produto catarinense. As análises estão sendo feitas por jovens do curso técnico de Química do Instituto Federal de Santa Catarina. Atualmente a gente se encontra num processo bem inicial de caracterização da macroalga para definir os grandes grupos de compostos presentes nela, para daí sim encontrar quais são as melhores vertentes para a produção e extração desses compostos, para aí sim gerar um protocolo de um produto final, que pode ser entre várias coisas. Descobrir seus potenciais subprodutos instiga a equipe, já que as descobertas podem beneficiar a atividade no litoral catarinense. A gente vai fazer uma série de extratos com propriedades diferentes, tentando identificar diferentes composições. Que possam, por exemplo, atender a indústria farmacêutica e por aí vai. Isso, indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria alimentícia. Os jovens que se aventuram na produção de ciência são agentes de mudança notáveis em nosso mundo atual. Suas paixões e habilidades têm um impacto profundo e duradouro em nossa sociedade e também na segurança alimentar global. É uma descoberta a cada aula? Com certeza, eu aprendo muita coisa e, para falar a verdade, é um dos meus sonhos, assim, trabalhar com pesquisa. Eu sempre quis estar nessa área, é algo fascinante. É um universo que a gente olha para algo e a gente nunca imaginaria que tem tudo aquilo de propriedade, a possibilidade de ser produzida. São depoimentos que reforçam como o agro e a ciência caminham lado a lado, seja por estudos de melhoramento genético ou de análises laboratoriais que apoiam a defesa agropecuária. Isso ocorre em todo o ciclo de produção. Então são só alguns exemplos de tudo que a gente pode fazer aí em benefício do agronegócio, e que faz com que essas cadeias sejam cada vez mais sustentáveis, gerem receita e uma melhor condição de vida, né? Então, são importantes socialmente para o produtor e para, enfim, para as cidades como um todo e os municípios, e também alimentos mais saudáveis, né? Essa é uma outra leitura que a gente tem. Hoje, o consumidor é muito mais exigente, ele pergunta muito mais, ele procura conhecer muito mais o que ele está consumindo do que era há 10, 20 anos atrás. Então, a gente tem essa percepção e a gente está muito preocupado com isso, de fazer com que o consumidor saiba o que ele está consumindo e o que tem de bom nesse produto que ele está consumindo. Nesse prédio, onde funciona a seção laboratorial avançada do Ministério de Agricultura e Pecuária em Florianópolis, diferentes alimentos sólidos são analisados. Um freezer cheio de produtos. De onde vêm esses produtos? O que são exatamente?
Então, nós recebemos aqui no laboratório amostras de todo o país, né? Aqui são produtos cárneos que a gente recebe, mas também podemos receber pescados e produtos da alimentação animal, que são os 3 grandes itens de amostras que a gente recebe do país todo aqui para fazer análise, né? Vem de demandas de órgãos? Como é que funciona isso? Nós recebemos da fiscalização aqui mesmo e de outros contratos que temos. Um exemplo seria um contrato com a Cidasc, que nós recebemos muitos produtos para avaliação, principalmente com relação à qualidade alimentar, né? Para ter esse controle, para que esses produtos, quando chegarem à população, cheguem da melhor forma possível, né? Como surgem diferentes demandas, o laboratório precisa estar sempre atualizado. Entre as milhares de análises, uma delas chama a atenção. Tem como objetivo detectar o nível de petróleo em pescados de todo o Brasil por conta de um derramamento ocorrido em 2019 entre o Maranhão e o Rio de Janeiro. O episódio afetou uma extensão de 4.000 quilômetros. Aquela contaminação do petróleo que aconteceu no Nordeste trouxe para a gente a demanda de análise se esse petróleo tinha contaminado os pescados, tanto lá do Nordeste como daqui. Então a gente desenvolveu um método muito mais rápido para analisar esses produtos. Então hoje a gente consegue ver que se os produtos cárneos de pescados, ostras, mexilhões, lula, enfim, estão seguros para chegar para a gente se alimentar. Ao mesmo tempo que produzem ciência, são eles os responsáveis por nos proteger em caso de perigo. Qualquer evento que aconteça que coloque em risco a alimentação, a segurança dos alimentos, a gente tem que estar apto e disposto a executar análises que garantam que esse produto vai chegar seguro na mesa das pessoas, né? Daqui saem os comunicados para a interdição de áreas onde há cultivo de ostras. Isso acontece quando é constatada a presença de uma toxina que resulta na chamada maré vermelha. Qual que é a importância do monitoramento? É que antes que o consumidor tenha acesso ao produto, ele seja fiscalizado e que se garanta que ele não tenha a presença dessas ficotoxinas que podem ocasionar alguma intoxicação a humanos. Dados técnicos são a base para políticas de defesa agropecuária. Graças à cooperação entre entidades, produtores e pesquisadores, o conhecimento produzido em cada canto desse estado permite que o agro siga se modernizando e transformando o planeta num lugar melhor. Aqui no nosso estado somos potência tanto em suínos como em aves, mas também em leite, etc. E como a gente atende o Brasil todo, isso acaba refletindo na imagem nacional, né, do Brasil como um exportador de qualidade. Olá pessoal, Agro, Saúde e Cooperação é ciência, tecnologia, ciência. A cada instante descobrimos aspectos novos na nutrição dos alimentos, aspectos novos na forma de produzir e aspectos novos em tudo o que significa o sistema que envolve a produção dos alimentos. E neste programa estamos apresentando estas facetas, estes ângulos espetaculares do procedimento que envolve alimento, energia e meio ambiente. Portanto, ciência é sinônimo de alimento. E ciência boa é aquela que fazemos com ética, que fazemos com todo o capricho e com todo amor. Portanto, agro, saúde e cooperação, o procedimento científico, tecnológico para o desenvolvimento do que há de melhor em cada partícula de cada alimento que colocamos na nossa mesa. Até a próxima! Por hoje é só, mas no próximo programa tem mais. O que faz o país ser o terceiro maior produtor de macarrão. E algumas dessas indústrias estão na capital catarinense. Para rever esta e outras reportagens, é só acessar o nosso portal nd+/agro. Tá cheio de conteúdo exclusivo por lá. Uma boa semana para você e até o próximo programa.